Bom dia. Que minha capilaridade que tem fundamento, né? Fundamento de memória, de pertencimento, de um processo recente de mapeamento da genealogia da minha família que eu fiz. Então, já fui afro-religiosa, né? De Umbanda, né? Ou seja, é um outro processo, não mexe com as origens e nem com os pertencimentos genealógicos, né? É diferente do candomblé, né? Que exige uma iniciação. No candomblé existe uma iniciação que você renasce, né? Você renasce em outro continente, no sentido das territorialidades específicas, né? Das territorialidades específicas que fundamentam toda aquela diáspora africana no contexto amazônico, em Ambiayá, né? Então a Umbanda não mexe tanto com a cabeça, né? De quem tem, não demarca, né, tanto esses limites. Então, quem tem uma espiritualidade indígena em função dos pertencimentos de memórias de avós, né, com o tempo, eu passei com o tempo ter uma cobrança e passei a ter entendimento disso, mas essa cobrança do pertencimento das memórias das minhas avós, seja paterna ou materna, e que assim, até senhora mais antiga que me conhece, né, que de Umbanda, né, tipo assim, fica até difícil explicar, né, porque toda essa retomada indígena, né, mas eu sempre precisei de cuidado, né, de busca desse cuidado dos banhos, das encantarias, né, mas assim, eu saio dessas disputas demarcatórias religiosas, né, porque eu tenho memória de avó indígena, de bisavó, né? Seja da minha avó do Valina, paterna, seja da minha avó de Afuá, Corina. Então, assim, as pessoas não podem dizer o que deve ser feito ou o que não deve ser feito com quem tem esse pertencimento e de cobrança disso, né? E também eu nunca abandono minhas irmãs, minhas manas da Umbanda, da afro-religiosidade, que eu caminhei muito tempo, né? Com essa luta também de liberdade da liberdade religiosa das comunidades tradicionais, né? Que tem essa articulação com a encantaria cabocla. Não à toa eu participei, contribuí e dirigi um texto que fala do que são essas emersão caboclas na tradição de matriz africana e que né, esse texto está sendo fechado pela professora Thaisa Taverna, da UEPA, né, assim, uma grande parceria com participação também da Selma Brito, preta, antropóloga acadêmica de formação da ciência da religião. Então, quem disse que indígena não pode escrever sobre encantaria e uma encantaria cabocla que transita tanto em território indígena quanto em território de matriz africana? Quem vai dizer o que o sujeito é a memória do sujeito, é como ele está sendo inserido, né? E o compromisso. A gente tem que também ter cuidado com essas questões
de conflitos políticos, né, dos processos políticos de demarcação de pertencimento. Né, quando a gente é gestora de associação, a gente tem que ter cuidado. A minha pele tá despelando, não tenho problema de pele, despelando eu fico mais escura, né? Minha pele, meu tom indígena, né, de pele, que chamam morena, né? Se for para chamar a cor de pele indígena, né? Se indígena tem cor, mas preto tem cor, né? Preta tem cor, sim, porque é a pigmentação que eles tentam desalojar, né? E deslegitimar dos seus lugares de fala. Então, eu sempre faço parcerias com coletividades e parcerias científicas descolonizadoras dos pensamentos hegemônicos em relação aos sujeitos historicamente subalternizados. E que eu faço parte também, né, dessa trajetória. A gente tem que ter cuidado com o quanto a gente também oportuniza e fala. A gente não fala do alto de nada, a gente não fala, a gente fala apenas do nosso lugar de organização. Acho não, né? Não existe achismo. Acredito que devemos, toda associação científica comunitária, ou associação sindical, ou associação étnica, deve ter respeito, né? Deve ter respeito pelas gestões de projetos, de associações. Sejam elas advindas de federação indígena, seja elas advindas de federação de Umbanda, do movimento negro, tem que respeitar. A gente também tem que ter mais honestidade com diligências, reuniões com autoridades dessas associações, né? Tu vai reunir enquanto IPICS, né, Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes, ou você vai reunir enquanto SEDEMPA, ou enquanto FEPIPA, ou enquanto Icoaquara, com uma determinada pasta do município ou do estado. Procure gravar essa reunião, procure levar um acompanhante, porque depois, dependendo do tom de voz, assim, poxa, eu não tolero esse tipo de coisa, de repente tu vai ter que conversar com determinada pasta de órgão oficial, do estado, do município, e de repente essa pessoa do estado, do município, se fizer parte fora do contexto oficial da sua organização, e se você aumentar o tom de voz, poxa, isso é inadmissível, aconteceu isso, e fala num tom, não. E sem gritar, porque sabe o que é gritar, ofender? É porra, caralho, isso que é gritar e ofender, né? É bater, pá, pá, pá. E se você não faz isso, e se estiver presente na reunião apenas a subordinada do poder, subordinadas do poder institucional, essa pessoa pode inventar, mesmo que tu acredite que não faça isso, inventar que você gritou, bateu na mesa, bateu na porta. Então, não devemos permitir que órgãos do poder público que não respeite, que chame as demandas de audiência das autoridades de associações comunitárias, de audiência entre aspas, e que invente, porque se você tem uma fala mais incisiva, se fale mais forte, a pessoa invente que você gritou e bateu em mesa, contando com as testemunhas, as empregadas. Estás entendendo? Se tu tem comprovado também todas as conversas pessoais
e que nunca ameaçou, nunca agrediu ninguém, faça isso, denuncie. Né? No pós-pandemia, sobreviver ao pós-pandemia, como bem disse o Fernando Carneiro, numa postagem que eu compartilhei no history do Instagram, né? Exige um cuidado com a saúde mental. Eu, enquanto Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes, e também fazendo parte da organização do Selo Nossas Vozes, que é um coletivo de publicação de outras narrativas científicas, que não advém do poder e do tempo do status quo acadêmico, tanto que a gente só conseguiu estar fazendo essa publicação depois de 2 anos de pandemia, com várias fraturas de formação da organização, né, com figuras que recentemente abandonaram o livro, né, a seção de matriz africana ia ficar totalmente fragilizada, e a gente tem, para ter compromisso com as irmãs de matriz africana, não precisa estar filiada em terreiro, não precisa estar nesse pertencimento de território de matriz africana. Se você sabe, se você tem compromisso coletivo e de alianças plurais do espaço da cidade e da floresta, de dividir compromissos e de uma gestão de mulheres. Então, assim, é muito importante a gente ter consciência disso. É muito importante a gente ter momentos de serenidade, momentos de diplomacia e também momentos de saber ter que se defender de forma digna, coletiva, né? Porque ninguém do selo Nossas Vozes, né, de seções de matriz indígena, de produção indígena, de produção de matriz africana, de seção das pretas da periferia e afro-religiosas, da seção das mães do axé, da seção Descolonizando a Mestiçagem em comunidades de pertencimentos de comunidades ribeirinhas. Essa seção, né, em que eu vou estar abrindo, e aquela em ferro também vai estar encaminhando um texto. Então, assim, é muito sério quando alguém inventa e tenta envolver a tua saúde ou qualquer tipo de estafa mental advindo de adoecimento, assédio moral, de pasta do poder público, seja municipal ou estadual. E eu acredito muito que na lei que tem acompanhado isso, na lei dos direitos, né, da ouvidoria, que tem acompanhado esse drama, e que eu venho passando não de forma isolada e de forma coletiva. Uma boa notícia é que o Selo Nossas Vozes hoje conta com o apoio da FACOM, por meio da Jambu Produções, e o PPG-Com, Programa de Pós-Graduação de Comunicação da UFPA, né, em que a professora Nanani é professora do programa de pós-graduação, e ela nos deu total apoio, vai conversar também com a coordenação, né? E o selo que a gente estava pensando que a gente só conseguiria fazer um lançamento em e-book, hoje a gente tem a perspectiva de lançar o livro impresso. Então foi uma luta depois de 2 anos, depois de várias fraturas e reconfiguração do livro, da primeira coletânea do Selo Nossas Vozes. Depois de 2 anos de pandemia, depois de uma série de situações de perseguição política. Sim, né? Porque quem diz quem é indígena no poder público, né? E saber respeitar uma gestão de mulher e saber respeitar a intelectual
indígena de contexto de famílias ribeirinhas. E isso é uma luta e um processo de conscientização que é para daqui a médio e longo prazo, porque na minha própria família ainda é bem difícil, mas hoje nas narrativas orais do meu pai, por exemplo, ele fala que não tem outra origem da família dele que não seja indígena, né? Na narrativa dele, do processo de infância, né? Até a pré-adolescência, da identidade coletiva, das praxes espaciais, das práticas espaciais coletivas que ele viveu no Moju. E do processo de migração que passou minha avó, meus avós, do Valina e Santino, de Mutuacá para o Moju. E todo um processo de abuso, né, por famílias coloniais. E que a gente tem narrativas e fontes da história oral, da memória oral coletiva, local, e que vem advindo da minha família, né, e que isso precisa ser feito com cuidado, né. Então, determinado momento da história, foi nos ensinado a dizer que não éramos indígenas. Então, gente, de tantas situações difíceis, depois de tantos sofrimentos, a notícia boa é que a gente tem nosso apoio para a publicação do livro do selo Nossas Vozes. E da luta por uma academia comunitária, né, com as demandas hoje, com acadêmicos indígenas, que hoje tem mestres indígenas, doutoras indígenas, quilombolas, mestres quilombolas, doutoras quilombolas, doutoras ribeirinhas, que vêm de famílias ribeirinhas com pertencimentos indígenas, e também tem doutoras ribeirinhas ou mestres ribeirinhas com pertencimentos num campesinato negro. Quem vai dizer o que o ribeirinho são as suas memórias étnico-raciais. Tá entendendo? Isso tem que ser feito com cautela, na brincadeira. E a nossa gestão é uma gestão de mulheres, né? Não é do baixo, não é da pequeneza do patriarcado, que se suicida quando é uma mulher, é dentro do seio da gestão máter coletiva, e que lida com homens que não se incomodam e nem se desaparelham da gente, digo, porque é um outro ordenamento, né? A organização comunitária é um outro processo de prática espacial, de espaço percebido, e o nosso espaço vivido, que chega até a ser clandestino, apesar de sermos legalizados, né? Temos CNPJ. E é importante a gente ter essas noções de discernimento e de respeito quando uma autoridade, sim, seja um coordenador ou da FEPIPA ou do Instituto de Pesquisa e Projeto Cartografando Saberes, que é uma associação comunitária plural que lida com várias produções de linhas científicas e saberes tradicionais de várias matizes culturais e étnicas. Então, essa é a proposta do IPEX. A gente tem que ter muito cuidado de querer dizer que a determinada associação está falando de alto de alguma coisa, que somos sujeitos historicamente subalternizados e perseguidos. E quando lutamos, né, do lado certo da história, que a gente não está no poder. A gente não está privilegiado. E quando a gente demarca isso, quando a gente consegue comprovar todo o processo de assédio, de adoecimento, todo o processo de
e difamação que, por exemplo, tanto os grupos conservadores quanto o esquerdomachismo também tentam nos colocar, associações comunitárias, dentro das suas rivalidades que não estamos. Então é muito sério, né, o que tem acontecido. O que tem acontecido, seja da esquerda ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, e da esquerda das disputas das instituições partidárias. Nós, de associação comunitárias, seja as sindicais, seja as federações, não podemos permitir que nos coloque dentro desse campo de rivalidade de instituições partidárias que pouco tem pensado conosco, que pouco tem nos visibilizado, que pouco tem participado e colaborado com a nossa gestão. Sobretudo a nossa gestão de mulheres, de contexto específico. O mundo já tem muita gestão masculina, né? Com problema de lidar com a nossa gestão de mulheres de forma equilibrada, que busca equilíbrio, né? Então é isso, gente. Boas notícias para o Selo Nossas Vozes, né? A gente luta por uma universidade pública gratuita, porque a gente precisa da universidade pública e gratuita para formar a nossa gente, para incluir educação pública gratuita de qualidade, seja do ensino básico ou do ensino superior. E também precisamos da nossa gente cabana, que vem dos pertencimentos cabanos, né? E das mulheres cabanas na liderança, que venham à frente na construção de uma outra história, na construção de um outro projeto de universidade pública. Porque, como diz o velho Nailson, o finado Nailson da geografia, a utopia é concreto. A utopia é concreta. Porque a partir do momento que a gente já tem professores, quadro qualificado de indígenas, quilombolas, pretos, ribeirinhos, indígenas de contextos ribeirinhos, a partir do momento que a gente já tem esse quadro, a gente já tem possibilidade concreta de construir uma universidade pública dos povos da Amazônia. Já pensou uma universidade do Marajó? Uma universidade, ou uma universidade dos povos do Tapajós, enfim, das regiões, e o Marajó, né, que a identidade indígena é tão negada, né, seu Zuca de Orion, os povos de Mapuá. Nunca vamos esquecer do fundamento bebendo na cabeça do inimigo, da bebida Luar. Porque uma vitória nossa do IPEX é uma vitória do seu Zuca de Orion também, uma vitória também do velho Caraí, que está conosco, né? Por uma outra formação de universidade, por uma burocracia, uma desburocratização, mas respeitando ao passo que respeita a burocratização, né? Porque somos a favor da universidade, mas de uma universidade que não nos subjugue, não nos difame, que respeite a nossas lideranças, as nossas gestões. É isso, bom dia. Agora eu vou fazer uma cirurgia, esse punho aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Vou tirar uma placa. E é isso, bom dia, gente. Paz. Puranga Ará, bom dia.